No Café com Jesus de hoje, eu vim falar pra você que aquilo que você chama de prova, de deserto, eu chamo de treinamento. Eu fiz o Café com Jesus sobre Davi e eu não falei toda a história, não, porque Davi, depois de ser ungido rei, ele ainda teve que servir por muito tempo até virar rei. Mas hoje a gente vai falar sobre como agir durante o processo da promessa. Porque tá pensando que é fácil? Não é não. Ele continuou lá apacentando as ovelhas e ele continuou protegendo aquelas ovelhas com a vida dele, cuidando delas para que ursos e leões não viessem e atacassem elas. Como saber, como agir durante esse processo do tempo até a promessa? Olha as atitudes de Davi. Presta bem atenção. Vamos analisar assim a história de verdade? Vamos analisar Davi. Por ele manter a integridade dele, saber que, por mais que ele foi chamado para ser rei, rei lá em cima, ele tinha que obedecer, ele tinha princípios a ser seguidos. E foi por seguir princípios que Deus colocou ele mais próximo da promessa. Quando ele recebeu a promessa de que ele é ungido rei, né, foi ungido rei, ele continuou servindo o pai dele, como ele já fazia antes, com qualidade e excelência, dando a vida dele por aquelas ovelhas. Ovelhas, ele ficava lá longe, gente, distante de todo mundo. O pai dele esqueceu dele. Todos os filhos ali, o pai dele nem achava que existia possibilidade de Samuel ter ido ungir Davi, porque senão ele teria chamado já Davi. Para vocês terem noção. Davi continuou servindo seu pai com qualidade e excelência, cuidando das ovelhas, dando sua vida, porque ele matou ursos e leões por aquelas ovelhas. Pensa, um menino de baixa estatura, uma criança, sabe, um adolescente, baixinho, cuidando e matando ursos e leões. Tem noção? E ali ele continuou com excelência. Por ele continuar seguindo princípios e com excelência durante esse processo do tempo, alguém viu ele quando precisaram de um arpista, um músico, alguém que tocasse harpa, lembraram-se de Davi. Quando você segue princípios e se mantém fiel àquilo que Deus colocou na tua mão, por mais que pareça pouco, por mais que a promessa dele seja algo muito maior, mas o que ele colocou na sua mão agora, seja fiel, e Deus vai fazer circunstâncias que vão te dar a oportunidade para chegar mais próximo da promessa. Quando você segue princípios, é fiel, mantenha a esperança no coração daquilo que Deus já te prometeu. E Davi recebeu a oportunidade dos céus de tocar harpa. Parece bobo, parece simples. Para Davi, ele já sabia que seria rei, mas ele falou, aquilo que foi colocado na minha mão, ele falou não, mas ele colocou no coração dele. Eu vou fazer com excelência. E ele ia até Saul tocar a harpa. Aquela opressão enviada por Deus para Saul saísse de Saul. E sabe o que ele fazia depois que ele tocava a harpa para Saul? Ele voltava para cuidar das ovelhas. E ele ficou assim, por tempos, indo e voltando, cuidando com excelência de tudo que era colocado na mão dele. Era servir Saul? Então vou servir Saul, vou tocar harpa. É servir meu pai com as ovelhas? Vou servir meu pai com as ovelhas. Eu sei a promessa que Deus tem na minha vida, mas eu vou ser fiel naquilo que ele colocou na minha mão. Durante o processo eu vou seguir princípios de caráter, de excelência. Eu vou semear na vida do outro, mesmo sabendo que Deus não me chamou para isso. E eu vou, e eu volto, e vou, e volto por tempos. Imagina quão cansativo era. Mas ele fazia com excelência. Presta atenção como que ele fazia com excelência. O pai dele dá um terceiro cargo para ele, que é levar comida para os seus irmãos que estão lá no arraial, aonde está acontecendo aquele embate. O povo de Israel sendo insultado por Golias. Ele vai, mas antes de ir, ele deixa as ovelhas com guarda. Ele deixa a ovelha com alguém que vai ver, que vai cuidar das ovelhas, porque ele faz tudo com excelência. Se é algo que está na mão dele, ele precisa sair dali para fazer uma outra tarefa, ele não vai deixar aquilo ali de qualquer maneira. Esse era Davi. Davi, tudo que colocava nas mãos dele, ele fazia com excelência. Você vê Davi falando assim pro pai dele, mais uma coisa? Olha o tanto de coisa que eu já tenho que fazer. Não, filho. Tudo que se dava para ele acordou cedo. Ele pegou o alimento e ele foi até o arraial, entregou para os irmãos. Ainda foi destratado quando chegou lá. Mas ele agiu em princípios, ele seguiu princípios e fez tudo com excelência. E foi fazer com excelência tudo que era colocado na mão dele que levou ele à promessa. O Café com Jesus não era sobre isso não, tá? Quando eu falei que você vê como deserto e eu chamo de treinamento, era um outro Café com Jesus.
Esse aqui foi totalmente conduzido por Deus. Eu não ia falar sobre isso, mas ele resolveu falar com vocês e comigo. Quase que eu chorei aqui nos bastidores. Então é isso. Aproveite bem essa palavra, porque eu tenho certeza que foi diretamente do coração de Deus. Que Deus possa falar mais no coração de vocês e até a próxima. Tchau.